Bem-vindos ao Atomcast, o canal de inovação para o profissional que busca um futuro sem limites. Bem-vindos ao Atomcast, o canal de inovação para o profissional que busca um futuro sem limites. Eu sou Marina Vital e hoje estamos começando o nosso 4º episódio. Vamos falar um pouquinho sobre demissões e contratações, o que aprendemos com as lays-offs. Estou aqui com o Matielli, nosso host. Tudo bom, Matielli? Tudo, e você? Tudo Saudade? ótimo, pois é. Não. Vamos lá, hoje a gente tem uma dupla espetacular para a gente conversar aqui, uma área que para mim é um pouco fora do normal, mas pelo andar da carruagem hoje é muito importante. Estamos aqui com a Érica Alexandre, Head of Customer Success da Burr. Vai falar um pouco sobre esse momento ímpar da nossa sociedade. E com a Ariane Tobia, nossa psicóloga e querida amiga da faculdade. Bem-vindas. Muito obrigada pela amiga, pela querida. Mas é mesmo. Obrigada, prazer estar. Vamos lá, Má. Vamos lá. Todo mundo sabe, né? Não foi novidade para ninguém. Aliás, foi um choque para todo mundo. A onda de demissões em massa que aconteceu ali no começo do ano. A gente viu esse movimento muito forte ali na parte das empresas, né? De tecnologias. E hoje a gente está aqui para discutir um pouquinho o que a gente pode aprender com isso, né? E aí eu queria começar com a Érica. A Érica já está nessa área de RH já tem um tempo, já é de startup. Então, explica para a gente um pouquinho o que é a Layoffs e como que surgiu, né? Por que ocorreu esse movimento? Eu sei que tem bastante coisa legal aí para a gente compartilhar. Primeiramente, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. O Burr agradece muito a parceria aqui com a Atom, né? A gente está sempre junto. Então, novamente, que estamos conectados com esse podcast de vocês, a Atomcast, que já é um sucesso, né? Muito obrigada. A gente fica tão feliz. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Bom, falando um pouquinho agora de layoff, né? De tudo isso que aconteceu, essa onda. Eu acho que é legal a gente voltar um pouquinho no tempo, né? E traçar uma linha para a gente entender essa timeline da tecnologia. Explicar também o termo, tá? Isso, né? O layoff. Então, o que aconteceu, né, nos últimos anos? A gente teve que avançar na tecnologia, vamos dizer assim, uns 10 anos em 2, em 1, né? Isso por conta da pandemia, né? Exatamente. O primeiro ano da pandemia foi primeiro ano da pandemia surgiu aí muitas demandas. Então, tudo que você fazia no off, muitas coisas de estratégia, de business, de reuniões, de estudos, de desenvolvimento de pessoal, de atração, seleção, tudo isso no mundo corporativo foi feito uma aceleração disso. Então, nós aceleramos o que nós iríamos fazer daqui muitos anos, a gente começou a fazer já. O que seria? Reuniões online, né? A gente faz até festas online, gente, com temas, tomar um café, né? Quando que a gente ia imaginar isso? Sim. Né? Sim. Home office, né? Esse trabalho, junto todo mundo com a sua família, né? Ganhamos alguns benefícios, mas a gente não pensava nisso agora. E o ser humano foi pego de calça curta, né? A gente não estava preparado para esse momento, ninguém estava, né? Ninguém estava preparado. Mas aí surgiram as demandas, e-commerce, né? Até os próprios softwares, né? Para dar suporte para todas essas digitalizações que a gente precisava, né? O mundo não pode parar. Apesar de ter... Como não parou, né? Apesar de ter parado. Mudou a rotação. Mudou, né? Parou. Acho que é a rotação, a velocidade, né? Exato. O mundo, a gente percebeu que no off parou, mas no online não tinha condições. Explodiu. Então, o que aconteceu? Vamos construir soluções que facilitem a vida de todo mundo. Aí sim veio a necessidade de contratar pessoas de tecnologia. E tudo apoiado em tech. Em tech, exatamente. Então, aí que veio, assim, esse boom de crescimento, de contratar sênior, de contratar... Não, a gente precisa de full stack, a gente precisa de back-end, front-end. Qual que é a linguagem do momento? PHP, Python,
Ai, meu Deus, e os recruiters, tech recruiters aí enlouquecendo no meio disso tudo, um Tendo monte que de fazer colheita informação. do que não estava pronto. Exato. Exatamente. Não estava maduro ainda. Não estava maduro. A gente não tinha uma mão de obra pronta para aquele momento. Mas daí a gente foi. Daí a gente empregou muitas pessoas. Até porque já é culturalmente das startups, né? Você que já trabalhou em startup pode complementar. Essa cultura de vamos fazer crescer no menor tempo possível, na maior velocidade. A gente não está preocupado em custo agora, nesse momento, né? A startup, ela quer fazer acontecer. E tem os Ventures Capitals, enfim, que entram ali para dar esse suporte para as coisas fazerem acontecer. Então, quando vem a pandemia, já culturalmente, tipo, agora, já fazia acontecer, agora vamos fazer vezes 1000, né? Exato. Tipo... A gente teve que diminuir nossa curva de aprendizado, entender como é esse mundo digital num tempo muito curto e contratar. Então, assim, o pessoal de RH teve que se multiplicar ali em 10 para dar conta dessa demanda de contratação. Eu trabalhei numa determinada empresa que quando eu comecei, nós éramos em 80 pessoas e nós subimos para 400 em meses. Meses. A gente fechou um determinado turno da parte de suporte, né, de atendimento. Em uma semana, nós fechamos o terceiro turno. Então, a gente lota uma sala digital online com um monte de pessoas, com um monte de expectativas, faz um monte de dinâmica. Tivessem 2 fazendo o mesmo trabalho. Exato. Não tinha ainda um controle rígido de produtividade. Você precisava produzir, independente Exato. do que. Não, e detalhe, psicologicamente todo mundo abalado nessa época, né, Ari? Claro. Tava todo mundo naquela incerteza. E que, na verdade, as pessoas já estavam ansiosas, abaladas, as pessoas já demonstravam alguma dificuldade. Com a pandemia, isso ficou escancarado. E aí as pessoas, por quê? Porque elas já não tinham mais para onde correr. Então, antes, as pessoas conseguiam disfarçar, às vezes numa viagem, às vezes na vida social, elas conseguiam disfarçar um pouco mais. Na pandemia, não tinha para onde você correr. E aí, sim, né, esse desconforto emocional, essa dificuldade de administrar as emoções diante das incertezas, pegou todo mundo, porque não tinha para quem você correr. Mesmo os profissionais da psicologia também não sabiam como lidar com isso, porque foi uma situação completamente inesperada para todas as pessoas de todas as áreas. Foi muito rápido, né? Entre a descoberta, foi em dezembro, né? O grande noticiário. Dezembro 19. Dezembro 19, em março, fechamento. Março 20, todo mundo home office. E aí veio essa onda de contratações. Construção, todo mundo já meio abalado, trocando de emprego, nessa ansiedade. E aí depois... Depois disso, a gente chega em 2023 com uma reestruturação da nossa sociedade, né? A gente já vacinou, a gente já reestruturou, a gente já sabe quais são os trabalhos essenciais, né? A gente já sabe quais são as nossas demandas, já ajustamos as nossas demandas e como nós já construímos muita coisa, ou boa parte disso, esse público que aderiu ao digital, ele agora, nesse momento, ele não quer só o digital, ele quer essa mistura. Então, eu acabo perdendo demanda, eu acabo perdendo cliente. E da mesma forma que eu tenho uma curva de crescimento muito acentuada, eu também tenho uma curva de declínio acentuada. Porque tudo que vai muito rápido, ele também cai muito rápido. Então, a gente fez isso aqui. Uma curva de Gauss, né? Matemática explica. Exato, curva de Gauss. E agora a gente está no declínio. E é esse momento onde a gente tem que pegar o nosso headcount, a nossa área, nosso layout de pessoas e fazer uma reestruturação para caber no nosso caixa, no nosso financeiro, né? Então, as empresas precisam se adequar a isso também. Então, eu peguei aquela galera, né, para me ajudar a entregar todos os projetos que eu tinha, mas agora os meus projetos estão concluídos. Não, e agora tem o olhar financeiro, né? Isso tá dando retorno.
ou não tá? Morre de fundo. Inclusive, se a gente for analisar aí, uma pergunta para os dois lados, né? Porque estão pensando aqui, Clary, o lado psicológico e você no lado funcional, você como contratadora, né? Como disponibilizadora de oportunidades, né? Formação de times naquele momento foi forçado. Não tem um perfil ideal possível. Vamos montar o time e se ajusta, né? Troca o pneu com o carro andando. Isso. No ponto que está agora, o time precisa ser ajustado. Então, a gente tem problemas de liderança e problemas do time em si, né? Então, queria que fosse uma análise dos dois lados da moeda. Ari, me fale um pouco do que você vê desse negócio, dessa estrutura. O líder do time tendo que lidar com um time frágil, porque tem uma incerteza de repente, metade do time ser eliminado. E você, como a disponibilizadora de oportunidades, porque você fica sabendo antes se vai ter ou não, né? E aí, como lidar com a empresa e todo esse universo? Me fale um pouco, Ari. A questão da liderança, eu vejo por dois lados. Primeiro, o líder, apesar de líder, é um ser humano como qualquer outro, tem as dificuldades e as vulnerabilidades como qualquer outro ser humano. Sim. Então, eu enxergo que nesse momento seria um momento ideal, um momento propício, até para conseguir delegar muito mais, só que de uma maneira fracionada, pequenas lideranças. Sensibilidade. Então, eu vejo em qual aspecto que aquele funcionário, aquele colaborador consegue desempenhar melhor e eu estimulo a liderança nele. E com isso, eu vou fortalecendo o time de pessoas. Independente do cenário. Exato. As pessoas começam a confiar mais em si mesmas. Eu consigo confiar de uma maneira melhor no time, de modo geral, mas isso tudo começa quando eu realmente reconheço que existe uma possibilidade de liderança, eu realmente identifico que existe um potencial, eu não retenho tudo isso para mim, fazendo com que a minha insegurança, com que a minha desconfiança reine. Então, e o time fica mais seguro de ser um líder assim. O time fica mais seguro, a liderança consegue fluir de uma maneira muito melhor. Mais natural, orgânico. Muito mais natural, porque também, no meu ponto de vista, quando não é dessa maneira, não é liderança, é chefia. É imposição. É imposição, é autoritarismo, não é autoridade. Sim. Então, a autoridade seria, olha, eu confio em você, você se sente confortável para desempenhar essa função? Uma liderança natural não fica hierárquica. Exato. Fica na horizontal. E aí as pessoas começam a se sentir também importantes, peças importantes deste funcionamento, o time fica um pouco mais seguro e eu consigo melhorar o funcionamento, o clima de modo geral dentro daquela organização e consigo tocar o E caso tenha o corte, é até mais bem aceito, porque sabe que está fazendo o que tem que ser feito, né? O time está fazendo. Né? Agora, imaginem como é que eu vou trabalhar... Aceito, não tem uma questão de bem aceito ou mal aceito, mas é uma questão de você entender que isto foi o que aconteceu. Sim. Eu posso não concordar, mas eu preciso aceitar. Sim. Eu não sou obrigada a concordar, claro, né? Talvez eu tivesse feito planos e tudo mais, mas me restou aceitar porque foi isso que aconteceu neste momento. É o cenário, né? Então, quando você trabalha nesse sentido de você estimular as pessoas, de você mostrar que elas têm potencial, de que elas têm talento, de que elas têm capacidade, e de você realmente estimular tudo isso, as pessoas vão funcionar melhor. E por mais que depois elas sejam demitidas, tudo que ela desenvolveu ali, naquele time, naquela liderança, mesmo que momentânea, vai embora junto com ela, não fica com uma empresa. E aí, por isso, que podemos ter uma aceitação melhor. Sim. E até acho que facilita o processo de recolocação, né? No mercado, quando você sai. Se sente mais confiante. Com certeza. Porque imagina a situação, você vai lá, constrói tudo. Sai frustrado? Não, você constrói tudo, dá seu sangue. A hora que a empresa atinge o ápice. Banho de água gelada. Tchau, bebê. Né? Não tem muito mais o que fazer. Nabur, nessa mesma perspectiva, porque vocês têm os serviços para isso também, né? Então, tá bom, vamos ter um cenário de corte numa determinada empresa, não é um corte pequeno.
vocês têm alguma preparação? Existe uma estratégia para isso? Excelente pergunta. O BUR, ele vem com o firme propósito de gerar conexão entre empresas, desde o microempreendedor até empresas que têm aí Milhares. muitos colaboradores. Então, como a gente está no meio, então a gente conecta quem está sendo desligado em transição de carreira com essas empresas. O BUR, ele é um modelo freemium, né? Então, essas empresas que estão começando agora, elas conseguem divulgar vaga de forma gratuita, né? Ou seja, não tem o custo de contratação de um lado, e do outro lado, a pessoa que está buscando recolocação, ela também não tem dinheiro, então ela também não paga para utilizar a plataforma. Então, dessa forma, a gente facilita a conexão dos dois lados. Os dois interessados. Os dois interessados de forma gratuita. Exatamente. Então, eu não tenho custo. Eu não tenho custo de recolocação para essa empresa que está precisando de mão de obra nesse momento, e a gente sabe que essas empresas que estão começando, elas não têm muitas condições de investir, né? E não tem time interno, né? Um time de recursos humanos, mas ele tem um sistema, uma base com mais de 1 milhão de pessoas para ele buscar e selecionar. Então, a gente sabia, né? A gente estrutura o nosso sistema para crescer de forma orgânica, abraçar todo essas pessoas que estão em processo de layoff e disponibilizar para as empresas através de um banco de talentos com mais de 1.300.000 pessoas. Então, eu sou muito grata, né, pelo BUR existir e existir esse tipo de tecnologia que facilite os dois lados, né? A Atom também é um espaço que a gente que a gente oferece para eles, para os alunos, essa conexão com essas empresas. Então, o trabalho da Atom também é muito importante em todo esse processo de recolocação, de construção de carreira. Então, a gente é uma ponte que une todos esses lados. A universidade, que tem os alunos, a gente tem as empresas que estão precisando desses alunos. Sim. E a gente faz tudo isso, essa primeira ponta, de forma gratuita. Também a gente gosta de ajudar, porque a gente sabe que lá, quando a gente começar a escalar, as empresas vão precisar de novas tecnologias. E é aí que o BUR tem as novas tecnologias. Vamos agregar, vamos selecionar, vamos trazer essas pessoas? Vamos. Só que a gente precisa treinar, a gente precisa desenvolver, a gente precisa ter uma trilha de carreira, a gente precisa ter um feedback, uma avaliação de desempenho. E é aí que elas começam a agregar. Vai crescer. Um dado interessante, né? A gente viu esse movimento layoffs muito forte nos Estados Unidos, a gente tem uma concentração de techs muito grande, aqui no Brasil também. E esse ano a gente tem o dado aí de mais de 3.000 pessoas, não só da área de tecnologia. A gente vê também no movimento do varejo, do grande varejo, né? A gente viu quantas lojas aí que a gente está acostumado a ver há anos, fechando as portas, que tem muitas pessoas. Eu vi também um case sobre os bancos, né? Essa transformação digital, aquelas agências lotadas de funcionários, as pessoas não vão mais para a agência, né? Como fica isso? E dessas mais de 3.000 pessoas que foram demitidas nessa onda aqui no Brasil, a gente tem informação que aproximadamente 58% foram mulheres. E aí eu queria a visão de vocês, né, da Érica, para a gente tentar entender esse fenômeno, como que as mulheres foram as mais impactadas, né, nessa ação, e como fica, né, essa parte psicológica da mulher, como que a gente pode lutar, nós mulheres, né, lutarmos contra isso. Eu costumo falar um pouquinho sobre projeção e sobre a nossa história, né? Então, antes de mais nada, quem está na execução, né, quem toma as decisões, geralmente, né, não é sempre, tá? Nós estamos com bastante mulheres em cargos de executivo, de liderança, que tomam decisão. Mas nós, seres humanos, antes de tudo, nós temos as nossas fraquezas e as nossas deficiências. Então, a gente pode projetar que, do outro lado, uma pessoa como eu,
daria mais conta, porque eu conheço que eu consigo e eu sou capaz. Então, geralmente, quem está tomando essa decisão é um homem, primeiro. Então, ele vai projetar que outro homem mantenha. Ninguém projeta nada, né, Eri? O ser humano não costuma fazer isso, não é natural nosso. E que eu enxergo muito isso que a Érica disse, muito nessa linha do medo de errar. Então, se eu estou fazendo, se eu sou do sexo masculino e está funcionando, eu preciso garantir que vai funcionar. Então, eu preciso, de alguma maneira, colocar alguém à minha imagem e semelhança. E aí eu vou e contrato outro homem. Só que aí eu Uma presunção absolutamente abstrata. Uma presunção, porque, por exemplo, de certa maneira, o que eu estou fazendo é baseado em quê? Só no medo. Testosterona. É baseado no medo, percebe? É baseado no medo de dar errado. Então, no meu medo, como é que a gente funciona? Como é que nós, seres humanos, funcionamos quando estamos com medo? Né? A gente começa a se preparar ou para lutar ou para fugir. Pra correr. Isso é uma característica da espécie humana. A gente se prepara ou para lutar ou para fugir. E aí, desse medo, muitas vezes, ou eu simplesmente reproduzo o que eu já vi outras pessoas fazendo, eu inovo pouco, porque eu fico acreditando que, de alguma maneira, eu preciso fazer algo semelhante àquilo que já vinha sendo feito, para que não aconteça algo muito mais catastrófico ainda. Só que não existe uma evidência para você fazer isso. Se a gente for analisar, o homem, homem é metódico e quanto mais pragmático e funcional tiver o raciocínio, mais ele sente na zona de segurança. Sim. Se ele puxar alguém, e aí voltamos, presunção, pressuposição, aqueles princípios que para ele, isso aqui tá dando certo porque eu tomo café às 11. Eu dou 3 passos antes de entrar na porta, aquele cara também faz. As meninas fazem. Ele funciona muito no racional, né? E não necessariamente vai ser... Não. O próprio Chiavenato, né, aí muito comum, muito falado, muito estudado na gestão de pessoas, ele fala dessa característica masculina, né, dos homens serem metódicos, pragmáticos, de serem, digamos, mais voltados para a razão do que para emoção. E aí isso fortalece aquele pensamento inicial do que a Érica disse, da pessoa que está no cargo de chefia ser homem. Sim. Então, eu simplesmente vou reproduzir um ciclo vicioso. Apoiado no meu medo, porém, que fique claro que não é sustentado por uma evidência de que isto vai acontecer. E ele já está no cargo de liderança, como a Érica falou, por uma questão histórica, né? Isso. Conta aí um pouquinho pra gente sobre isso. Quando a gente fala o que acontece no mundo digital, já aconteceu no mundo físico, offline, analógico. Obrigada. Os Jetsons faziam isso, né, lá atrás. Exatamente. Eles foram praticamente profetas. Star Trek também, muito bom. Então, a revolução digital, vamos chamar assim, revolução digital, evolução. Já aconteceu a industrial. E lá atrás, os homens precisaram ir para as guerras, né? Eles precisaram assumir ali alguns postos de risco. E a mulher, nesse momento, ela assume lá dentro da fábrica os papéis operacionais, né? Então, elas, enquanto mães, inclusive crianças, né, de certa idade, foram para a linha de produção. Então, ela começa a ingressar no mercado de trabalho, não só, óbvio, ela tinha, sim, a necessidade fisiológica, mas também tinha a questão psicológica dela gostar de estar lá, mas a gente percebe que é algo novamente social e porque o homem, novamente, está precisando ali daquele momento dela. Quando eu acabo as guerras, quando eu retomo os empregos deles, ou quando a gente faz uma grande entrega, por exemplo, sei lá, carros, vamos dar um exemplo de carros. Eu faço toda a automação do carro, eu construo o carro, eu consigo entregar, e daí depois eu não tenho mais demanda, não tenho mais entrega. Eu fico com quem?
novamente, quem está tomando decisão, que você falou que são meus medos, né, minhas inseguranças, eu tomo decisão para quem já estava lá comigo lá atrás, que são os homens, que já conhecem de automação, que já conhecem de montagem, que na concepção dele, inconscientemente, ele acha que é o homem que tem o porto seguro, que tem que permanecer no meu quadro de colaboradores. E daí a mulher volta novamente para casa, cuidar dos filhos. E esse movimento da mulher retornando para o mercado, a gente pode ver muitos homens que acabam desistindo de posições, veem a mulher no lugar com salários um pouco menores, porque a gente passa pelo pressuposto de que essa mulher ela já tem um dono de casa que já contribui ali financeiramente. Então, a gente parte do pressuposto que a mulher que está ingressando no mercado de trabalho é um complemento financeiro, e não o rendimento da família. Não é o arrimo. Exato. Ela não tem ainda aquele estereótipo que o homem tem de ser o provedor. Correto. Isso. E aí nesse movimento, por exemplo, que você deu lá na Revolução, já foi a primeira camada de layoffs que a gente viu, né, histórica ali, e já foi com mulheres. Então, aconteceu novamente. E o que a gente, como mulher, né, como não só como mulher, mas como profissionais, né, para quem está ouvindo aqui, o que a gente pode fazer para não se sentir, né, abalada nessa ansiedade, com mais medo ainda? Putz, se acontecer, eu sou mulher, eu vou rodar primeiro. O que a gente tem que ter? O que a gente tem que ter de diferencial ali, de competências comportamentais, de especializações? O que a gente pode ser para correr menos risco? Olha, eu acho que uma das melhores aí competências comportamentais, e que eu acredito que não apenas para a área profissional, mas para qualquer outra área, é o famoso equilíbrio emocional. E dentro desse equilíbrio emocional, a gente entender, lembrar, relembrar, maior ensinamento da pandemia. Não temos controle de absolutamente nada. Não existe certeza em um mundo incerto. Sim. Precisamos realmente nos ajustarmos às necessidades, e as necessidades mudam de meia em meia hora, não apenas por uma questão da pandemia, mas por uma questão da tecnologia. A dinâmica de hoje em dia. A dinâmica atual é muito rápida, é muito ágil. E nessa agilidade, muitas vezes, sem perceber, o ser humano vai ficando estagnado. Sem adaptabilidade. Sem adaptabilidade, pouca flexibilidade. Porque, veja, um pensamento de que eu consegui um emprego, claro, quero ficar um tempo nessa empresa, mas o pensamento de eu vou ficar por muito tempo, eu não serei demitido, é um pensamento rígido. Sim. E o equilíbrio emocional, né, pedindo aí ajuda, pedindo apoio, suporte da flexibilidade, faz com que essas pessoas consigam compreender a importância de, se eu for trabalhar como se fosse o meu último dia, eu fico muito mais adaptado, eu fico muito mais flexível. Eu vou dar o meu melhor neste trabalho, nesta função e neste cargo. Mas sem fazer planos, projetos, planejamentos, como se eu tivesse a certeza de que eu ficaria neste trabalho por mais, pelo menos 10 anos, que não fosse ad eterno, mas pelo menos 10 anos. Sim. A pandemia veio e esfregou isso na nossa cara. Sim. Não faça planos, os seus planos vão para água abaixo, você vai desmarcar o seu casamento, você vai desmarcar a sua viagem, você será demitido. Sim. Vai funcionar apenas o que for... qual foi aquela palavra? O essencial. Então, mas poxa, eu também sou essencial, por isso as coisas se tornam muito relativas, né? Então a gente tem uma relativização muito diferente atualmente. Por isso a importância de autoconhecimento, melhora o equilíbrio emocional, eu dou o meu melhor, mas lembrando, eu não tenho garantia, eu não tenho certeza nenhuma de que eu vou ficar aqui por pelo menos mais 5 ou mais 10 anos. Então, o ser humano ele tem uma dificuldade, né? Ele é muito moderno em N aspectos. No emocional. Mas no emocional, ele é conservador, ele é rígido, ele é extremamente tradicional.
Não, eu preciso ficar aqui, eu preciso ter essa garantia, eu preciso criar raízes aqui, né? E a gente tem aí uma geração extremamente dinâmica, Raiz rasa. né? Não Que tem raiz não, profunda. eu não vou comprar uma casa aqui, porque vai que no ano que vem eu me mude para a Irlanda. Então, eu não vou comprar uma casa. Então, se você tem esse pensamento nesse sentido, o que é que te faz acreditar que não, que você conseguiu um emprego, que você vai ficar nesse emprego por pelo menos uma década? Mudando a perspectiva, então, Ari, já que você falou disso, porque essa geração ela faz raízes rasas com a empresa. Não reforçaria a postura de quem é líder, que a empresa precisa de um líder que seja de médio, pelo menos médio e longo prazo, não longuíssimo prazo, mas para ficar dentro de um planejamento estratégico da empresa, você tem aí de 5 para mais anos. Você tem as ações táticas de curto prazo e um planejamento estratégico. A liderança precisa acompanhar esse... Não reforçaria? Porque a gente teria um turnover grande, e aí você tem até como completar, a gente teria um turnover grande da turma operacional e a liderança ficaria perene. Pode reforçar isso, mas também depende de qual geração eu estou falando. Este líder é de qual geração? Conversa com qual geração, né? Conversa com qual geração? O time é composto por quais gerações? Qual a porcentagem geracional de cada time formado por este líder? E aí eu vou realmente considerando que existe essa possibilidade, essa volatilidade, eu considero essa perspectiva, eu considero essa possibilidade e eu trabalho em cima disso. Por quê? Porque vai chegar um momento que realmente eu vou precisar encurtar esses planejamentos de médio e de longo prazo. Mas de uma maneira sólida, de uma maneira consistente, que não traga prejuízos para a empresa. É difícil de fazer isso? Claro que é difícil de fazer isso, mas eu vou começar a pensar em fazer melhores estruturações, considerando que sim, eu posso ser substituído por outro profissional. Eu posso ser... Ou posso querer ser substituído, posso não querer estar mais aqui. Né? Eu posso montar o meu próprio negócio, eu posso não desejar continuar nesta empresa. Se for um líder dessa geração, ele provavelmente vai ter um ciclo não curto, mas é menor, né? Sim. Vocês têm alguma estatística disso? Hoje... Perfil geracional e prazo médio que consegue ficar no lugar? Sim. A gente pode falar que as gerações que tinham uma preocupação maior com estabilidade, ela está cada vez mais fora do mundo corporativo. Inclusive, tem muitos aposentados que voltam... Para o empreendedorismo? Eles buscam a segurança, o porto seguro, montando um negócio eles mesmos. Duas coisas. Eles podem montar, né, o próprio negócio, mas eles voltam para as empresas como consultor, como prestador de serviço. Então, existem esses dois caminhos. Para a empresa é bom, porque eu tenho um sênior na minha casa e eu consigo ajustar meu caixa, tendo esse... Exatamente, bem mais flexível, e para ele é bom porque ele já tem aposentadoria, ele tem liberdade de horário e tudo mais. Então, quanto mais próximo dos anos 2000, a data de nascimento dessa geração, vamos dizer assim, menos tempo eles ficam nas empresas, porque essa nova geração, eles nasceram no mundo da tecnologia, né? Do metodologia ágil, vamos falar assim. Sim. Eles nasceram conectados. Então, a gente até brinca, nossa, meu sobrinho de 2 anos já sabe mexer no celular, olha só como eles são rápidos. Então, como eles nasceram com tudo muito rápido, por exemplo, pulando comercial em determinadas plataformas, eu não, enfim, os meus pais não, a gente tinha que esperar o comercial parar para a gente continuar assistindo o telejornal ou as novelas. Aqueles conteúdos que já eram limitados, né? Eles têm os dois lados. Exatamente. Hoje é ilimitado. Hoje eles possuem um leque de opções de conteúdos. On demand. Isso.
e eles não nasceram, aliás, eles não desenvolveram uma habilidade chamada paciência, que tudo a gente precisa plantar, esperar crescer e colher. Tudo tem o seu tempo de maturação. E hoje eles chegam nas empresas e dizem, quero ser estagiário. Aí dá 2, 3 meses, e aí? Já vou ser analista quando? E aí? Quando que eu vou ser líder? Cadê meu time? Eu já consigo liderar, eu já tenho hard skills, soft skills suficiente. E daí eles não têm paciência, porque ainda a empresa precisa ajustar muitas coisas para poder dar a oportunidade para aquela pessoa ser líder. E eles querem, né? Eles querem ter essa oportunidade de chegar em casa e falar, pai, eu sou líder. Então... Não, tem até conhecimento técnico, mas não tem mas janela. Não tem janela, não tem as soft skills e vivências para lidar com pessoas, que é um desafio. As pessoas são Então, essa nova geração, eles tendem a ficar pouco tempo nas empresas. Eu estava fazendo uma entrevista com uma pessoa de 20 e poucos anos, e daí ela saiu com 1 mês de empresa. E daí eu perguntei, por que você saiu? Eu falei, mas por que você saiu? Promessas não cumpridas. Quer dizer, em 1 mês ela queria, e daí eu falei, mas que promessas foram essas? Foram promessas dela conseguir crescer na empresa, tanto a hard skill como soft skills. Ela trouxe bastante isso, e ali ela percebeu que estava estagnada. Foi essa palavra que ela utilizou. Em um mês. Em um mês. Calma, a argila fica estagnada. 2 minutos. Né? Então, assim, tem muita hard skill, tem muito soft skill, mas não tem sabedoria para saber em qual momento usa hard skill e soft skill. E isso eu ia fazer uma pergunta agora, porque a pandemia meio que congelou a convivência social. Num ambiente corporativo em que você tem contratações feitas 60% digital, você tem ambientes em que não necessariamente você precisa estar lá para trabalhar. Um time sem convívio social, quão frágil ele fica? Vai aumentar a intensidade da desconfiança, vai aumentar a intensidade da insegurança. Como eu posso confiar? Eu nunca nem... Essa situação de uma pessoa ansiosa que não consegue esperar 30 dias fica potencializada? Vai potencializar. E aí não apenas a ansiedade, mas aquela questão do indivíduo começar a funcionar num modo extremamente afobado, angustiado, como se não existisse possibilidade de trilhar outros caminhos. E aí ele age na defensiva. Qualquer possibilidade ele vai atacar um cachorro aquático. Exato. Inclusive, você falou aí de oportunidade, né? Não consegue ver as oportunidades. Eu queria que a Erika colocasse aqui pra gente, porque a gente teve esse movimento, né, das demissões em massa, mas a gente também tem o outro ponto das contratações. Elas não pararam, as oportunidades, né? Então, como que está esse mercado, né, hoje, aqui no Brasil, dessas contratações? Quais são os segmentos? Que tendência você enxerga aí das oportunidades? Até para os nossos alunos, né, poderem ter essa visão do que pode ser, que eles podem encontrar no mercado. Boa pergunta. Nesse momento de tanta incerteza, gente, o que a gente pode ter como... não verdade absoluta, mas como algumas certezas que a gente pode ter é a seguinte questão. Primeiro passo é o autoconhecimento. Você precisa ter certeza daquilo que você tem habilidade, que você ama. Sabe que aquilo não é um fardo para você fazer todos os dias? Então, o primeiro passo é o seu autoconhecimento. Tente buscar isso. Buscar essas habilidades e atitudes que você precisa ter nata. Tem muita gente que tem nato isso, né? Que tem pessoas que conseguem mais a parte esportiva, aí depois ela vai mais para a parte, tem pessoas que mais da arte e tudo mais, e tem espaço. O que a gente está fazendo é o seguinte, e isso está impactando na mão de obra. Teve um boom no marketing digital, eu vou aprender a fazer marketing digital. Aí eu não tenho dom nenhum para fazer, mas mesmo assim eu vou fazer. E daí eu vou lá e fico me candidatando à vaga de marketing digital, mas eu não vou ser aprovado. Então eu estou mirando
na vaga errada, mas você pode ter certeza que tem oportunidade no seu perfil. Então, primeiro passo, investir em autoconhecimento, né? Fazer terapia, entender quem você é, fazer um teste de vocação. Segundo, manter suas redes profissionais muito bem atualizadas. Seu telefone precisa estar atualizado. O LinkedIn é uma excelente rede para que você mantenha atualizada. O BUR, ele disponibiliza o seu telefone para as empresas, então o WhatsApp ele é ativo, nos currículos tem um botão chamado WhatsApp, no qual a empresa clicou aqui, ela já vai conversar com você. Se a empresa não consegue falar com você, não habilita o WhatsApp, é porque o seu telefone não está atualizado. Então, segundo passo, dados. Dados muito bem atualizados. E reais. Exatamente. Trabalhe com a realidade, com aquilo que você conhece. Não deixe de fazer, de desenvolver as suas habilidades, por mais que você não tenha condições financeiras para isso. Existem muitas instituições, muitas ONGs que estão dando cursos gratuitamente, para que você, inclusive essas próprias ONGs também fazem o encaminhamento para o mercado de trabalho. Então, não deixe de fazer cursos. Outro passo, a sua experiência ela não está vinculada a uma CLT. A sua experiência está vinculada a tudo que você oferece para o mundo. Trabalho voluntário. Então, eu costumo fazer essa pergunta nas entrevistas, assim, você já fez algum tipo de trabalho voluntário? Que esteja, talvez, vinculado a esse tipo? Olha que lindo, eu já ajudei. Comportamentalmente, a pessoa é mais, não solícita da forma negativa, mas ela é mais predisposta a ajudar mesmo. Exato. Olha, eu não tenho experiência CLTista, mas eu sou uma voluntária de uma ONG em marketing digital. E daí você já consegue, tem uma estrelinha. E daí você vai começar com um salário não muito alto, mas você vai conseguir se inserir no mercado através do voluntariado, que isso ajuda muito. O famoso diferencial. Sim, e aprende, né? Aprende na prática. Muito. Exatamente. Não deixar a escola de lado. A gente está numa perspectiva muito errônea, no qual, porque agora a universidade, diploma... É um discurso que muitos dos que vendem cursos online falam. Mas eu discordo, porque a prática mostra o contrário. Eu preciso... Não apenas sobre cursos online, né? Mas o comportamento. Você não necessariamente precisa de uma formação. Que o que basta é aquilo que você ouviu da sua mãe a vida inteira, que você pode ser o que você quiser, que você é o máximo. Que você tem todos os talentos. Mas minha mãe falou que eu sou super inteligente. Quem que falou pra você? Falou pra eu ser feliz. E ser feliz é a coisa mais difícil que tem. E aí, então, quem que disse que você tem essa habilidade? Minha mãe. Onde você treinou? Em casa. Quem avaliou? Minha avó. Então, Zero tendencioso. Cartas de recomendações, né? A mãe, a madrinha e a avó. Então, assim, olha, realmente isso é importante. Então, a gente não precisa também invalidar. É importante, mas não é tudo, não é suficiente. E a vivência da faculdade faz diferença. A gente tem aqui, mesmo a equipe aqui, aprender fazendo, e vocês são um time. Esse tipo de convívio vai para o resto da vida. Claro. Saber que, poxa, isso aqui dá para eu jogar na mão dele e ele vai fazer. Esse convívio da faculdade faz uma diferença. Porque é dinâmico. É diferente. E é natural. Exato. É diferente daquilo que eu tenho em casa. E do digital, né? Porque às vezes eu me preocupo e volto de novo no lance da pandemia, que acabou deixando um pouco afastado esse convívio do dia a dia. Outro dia eu fui numa agência de um amigo, cheguei metade do time, eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Ele falou, não quiseram voltar. Meu time também não quis voltar. Meu time é 100% digital. Tudo bem, a gente funciona de uma forma bacana, digital, mas aquele convíviozinho do dia a dia, eu acho que faz uma diferença você ter o brother e interagir, piadinha, um tirar sarro do outro, não fica melindroso. E não fica melindroso, não fica uma coisa... Exato, é muito mais realista. Porque as pessoas ansiosas, elas acabam ficando preocupadas com o que vão pensar dela, com o que vão falar dela. Imagine isso no home office. Eu não sei o que estão falando de mim depois dessa reunião. Eu não sei o que vão pensar da minha fala
nesta reunião. Quando você está no ao vivo, que é muito mais realista, você já pede até um retorno ali para a pessoa depois. Você está vendo o feeling, a expressão corporal. Você vê a expressão da pessoa. Então, a energia do ambiente, né? Tivemos muitas perdas com essa questão do home office. Tivemos muitos ganhos? Sim, também. Na dinâmica, mas não na interação. Mas eu acho que agora chegou o momento da gente poder avaliar o meio termo também, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu fiquei pensando nisso. Eu falei, poxa, ela por 20 anos na mesma empresa, lá no cargo e tal, e o trabalho dela pode ser feito home office. E na pandemia foi feito home office. A empresa, depois agora é o retorno obrigatório, ela tem um filho da idade do meu, 3 anos, e ela precisa ela precisa entrar na empresa às 7 horas da manhã. E ela é obrigada a estar lá às 7 horas da manhã. E a escola abre às 7 horas da manhã. Ela falou, então eu chego atrasado todos os dias, 7h15, 7h20. E aí eu falo, poxa, cadê a flexibilidade também, né? Sei lá, depois eu diminuo o horário de almoço, saio um pouco mais tarde. E é uma pessoa que contribui há tantos anos para a empresa, sabe? Aquilo ficou na minha cabeça, tipo, cara, nem 8, nem 80. A gente tá no momento de encontrar o ponto de equilíbrio, né? O que a gente vai fazer? Falando em ponto de equilíbrio, voltando aqui para a Érica, qual dado que a gente tem de oportunidades que estão aí no mercado? Hoje, eu vou dar dos últimos meses, né? Então, em janeiro, na nossa tecnologia, né, no BUR, nós tivemos 2.286 oportunidades. Em fevereiro, 1.777 oportunidades. Em março, 2.345 oportunidades. Em abril, foram 1.864 oportunidades. Em maio, 1.932 oportunidades. Olha, que legal, mas tudo próximo, né? Sim, próximo. E muitas oportunidades, né? Isso, e daí nós temos diversos, gente. Érica, qual que é a área que mais contrata? Depende do ciclo. Depende muito do ciclo. Eu tô com bastante oportunidades na área de serviços e na área comercial, na área de vendas. Porque como a gente teve uma reestruturação de tudo, muita gente de serviços migrou, começou a trabalhar em casa, fazendo e-commerce, tipo, eu pego um aplicativo, começo a vender meu produto no marketing digital e esse pessoal do serviço gostou. Então, eles não estão voltando. Então, eu estou com... Inclusive, os filhos desses pessoal, das pessoas que estavam em serviços, o sonho deles também não é prestar alguns tipos de serviços operacionais. Então, eles querem ser doutores, né? Eles querem migrar para a área... Então, eu não tenho pessoas que deram continuidade. Serralheiro, gente, dificílimo. Mais. A gente está com um monte de vaga de serralheiro, soldador, auxiliar de serviços gerais, né? Uma pessoa para ajudar na estrutura de um prédio, um zelador, né? A gente não tem, porque... parte desse pessoal migrou, não quer mais voltar. E não tem reposição. Não tem reposição, porque os filhos, essa geração também não quer. Essa geração, ela tá indo para o digital. Então, eu tenho... Pro degrau de cima já. Pro degrau de cima, porque, lembra, eles não têm muita paciência para esperar. Eles nasceram no mundo digital. Então, eu tô com um buraco na área de serviços. E também tem um buraco na área comercial. Por quê? Porque o comercial precisa de pessoas que realmente gostem de se conectar com pessoas. E a gente teve uma migração pro digital. Eu acho que não é nem pro digital, é pro afastamento. Pro afastamento. A gente não é mais obrigado a se relacionar tanto. Aí a gente se afasta e para quem já se sente numa zona de conforto maior ali, sem ter relacionamento, né? Ali, tô na minha, fica mais difícil. Online, é zero relacionamento. Você vai ver o pós-venda. Então, mas aí tem uma outra estatística agora. Está surgindo a necessidade das empresas implementarem Inside Sales, porque as pessoas, por outro lado, compram numa automação, num processo ali totalmente, né, digitalizado, mas dependendo dos serviços e dependendo daquilo que está sendo vendido, ela quer falar com um humano no final. Sim. Ela não quer só falar com um robozinho que está ali. Então, agora as empresas falaram assim, vou automatizar todos os processos, né? Automatizei lá, não sei o que, tô vendendo no final. E esqueceu que tem os dois lados, né? E agora,
como que a gente fica com essas pessoas que querem falar de humano proteína? Eu não quero falar com você, agora não me ligue. Mas tem outro que fala, pô, se você não me ligar, eu não vou comprar seu serviço, seu negócio, né? Então tá tendo esse movimento também, e eu tô sentindo aqui, né, também esse é um lado que eu atuo, sentindo as empresas falarem, não tenho pessoas comerciais para trabalhar, ninguém quer, tipo, não quer ali. E, gente, se tem uma coisa que todo mundo faz, seja em qualquer segmento, é vender algo. Ou você se vende para uma empresa, né? Ou você vende um serviço, a sua imagem. Você precisa conversar com as pessoas, se relacionar. E eu vejo muito isso no meu mercado também, tem acontecido bastante. Então, nós temos 2 lacunas. Pessoal operacional, mão na massa, e quem gosta de vender, quem quer esse tete-a-tete, olho no olho, o telefone, é o ligar, é o oferecer, e é o interagir. Então, a gente perdeu isso. Então, eu tenho muita vaga da área comercial, Customer Success, que seria a parte de atendimento, esse suporte que você falou, muitas vagas na área de suporte e atendimento. E essa juventude que vem para essa área de Customer Success, da era do chat, eles não querem pegar um telefone, ligar, eles não querem ter um follow-up mais próximo. Então, a gente está precisando manter isso. O BUR manteve isso, então todo o nosso atendimento é todo humanizado, a gente não tem robô atendendo, nós temos uma base de mais de 1.300.000 pessoas que consegue acessar ali e vai ter um ser humano do outro lado atendendo. As 6.000 empresas cadastradas, desde aquelas que fazem desde o gratuito até planos, enfim, elas têm também um atendimento humanizado. E o Customer Success, ele vem ali para direcionar esse cliente a usar a sua tecnologia, você ter sucesso utilizando. Não adianta eu largar a tecnologia na mão do cliente e falar, usa. Né? Não, a gente é que tem que ensinar a usar, e isso está faltando também no mercado, não tem. Perfeito. Gente, para finalizar aqui, eu acho que, assim, em resumo do nosso episódio, se a gente levantar alguns pontos do que a gente aprendeu com essa onda de layoffs. Primeiro ponto que a Ari falou bastante foi a parte emocional, né? Independente de layoff ou não, a gente tem que estar com o emocional, com o equilíbrio emocional, um emocional estruturado. E a Érica trouxe pra gente que, em contraponto, ao mesmo tempo que existem essas demissões, existe também oportunidade, né? Então, acho que a maior lição não é a primeira vez que aconteceu, não temos que levar isso, né? Nem romantizar, mas também nem colocar... Demonizar. Exatamente, não deixar isso exponencial, né? Olha, agora eu não vou também entrar numa tech porque eu posso ser demitida. Eu sou mulher, tô mais lascada, né? Desculpa a palavra, mas é isso. Não. É se preparar, estudar, correr atrás, cuidado emocional, para que a gente possa estar sempre evoluindo, crescendo, e tem lugar para todo mundo. É saber se posicionar, né? Acho que é isso. Alguém tem algo mais para acrescentar? Não, acho que é isso mesmo. É o autoconhecimento, é o autocuidado. Né? Eu não consigo fazer uma carreira, eu não consigo fazer um planejamento esquecendo de me cuidar. É o primeiro ponto, né, gente? Primeiro ponto, né? Você cuidar do seu estado emocional é um cuidado tão importante, porque ele é um pilar extremamente importante para todos os outros. Profissional, financeiro, social, afetivo, espiritual, físico, familiar, né? Então, você cuidar do seu emocional, você cuidar de si mesmo é fundamental, porque com isso você consegue uma estrutura muito mais sólida para conseguir superar as adversidades que podem surgir. Com certeza. E a gente tem um público que a gente precisa ter um carinho especial, que é a diversidade. E eu acredito que as mulheres, elas fazem parte desse público. Existe a lei Emprega Mais Mulheres, no qual fala um pouquinho sobre também nós temos canais que da mesma forma que a gente precisa empregar essas mulheres, a gente tem que ter um canal interno de ouvidoria para que a gente consiga escutá-las sem elas aparecerem. É uma pena, né? Ter que ser confidencial as denúncias femininas, mas tudo bem. Então, já existe essa lei, e a gente, para as mulheres em especial, eu digo, não se apeguem a esse detalhe, a esse medo que você trouxe. Não tenha medo.
Não tenha medo de se lançar, não tenha medo de fazer seus cursos, de investir em você mesma, não tenha medo de ir até as pessoas executoras e que tomam decisão da sua empresa para você trazer, né? E porque a mulher, ela tem muito a agregar, ela tem muita qualidade, ela tem ela tem um feeling muito bom na entrega, em todos os processos, em todas as áreas. Então, mulher, não tenha medo, empodere-se e vá ser feliz. E precisa fazer muito sentido para você. Precisa fazer muito sentido para você. Se o mundo corporativo faz sentido para você, vá. Se o mundo corporativo não faz sentido para você, encontre o que perca faz. tempo, né? Seja feliz dentro daquilo que é. Porque, gente, a mulher, ela tem um dom de gerar, que é o dom mais lindo que existe. Então, a priori, nós já somos abençoadas naturalmente por Deus. Então, que a gente siga com esse dom maravilhoso de seguir em frente com a força que a gente tem, a força feminina. Exatamente. Muitíssimo obrigada, pessoal. Foi ótimo bater esse papo com vocês. Obrigado, Má. Obrigado, Ari. Bacana estar com você. Érica, prazer. Muito legal a conversa. Acho que quem assistiu o podcast hoje vai ter um conteúdo muito bacana. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Obrigada. Até o próximo episódio.